A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, inscritos no nosso canal Adenac Oficial Combinado Tocantins. Pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez nos encontramos aqui para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira, relacionada à nossa lição de número 7, que estará sendo estudada no próximo domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Que tem por título Doutrina sobre o Pecado. E a nossa leitura diária, o comentarista trouxe para a nossa meditação nesta quarta-feira, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, que tem por título a nossa leitura diária. Por causa do pecado, a morte passou a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos aqui meditando neste texto da palavra de Deus, que nos diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vimos aqui neste texto sagrado da palavra de Deus, Paulo agora vai trazer aos irmãos que estavam em Roma, um esclarecimento, sobre o pecado. E Paulo agora vai trazer, de forma muito clara, aqui de que forma que o pecado ele entrou na humanidade. Sabemos que o pecado original, a originalidade do pecado, ela se deu na esfera angelical, através ali de Lúcifer, que se rebeliou, e queria ser igual a Deus, e foi lançado ali dos altos céus até abaixo, porque Deus, ele não dá a sua glória a ninguém. E agora, quando Deus vai criar o homem, criar o universo, criar a criação de todas as coisas, Deus cria todas as coisas e agora vai também criar o homem, todos nós conhecemos, o homem agora, Deus o coloca naquele jardim, também juntamente com a sua mulher, que foi criada para estar ao seu lado. E Deus agora vai dar uma ordem para eles, Deus agora vai impor limites e também, ao mesmo tempo, dá o livre-arbítrio, de escolha. E o homem agora, ele vai desobedecer. Quando nós vimos aqui no versículo de número 19 do mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 5 de Romanos, vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então nós vimos aqui, olha o perigo da desobediência, porque Deus Ele criou todas as coisas perfeitas, criou o homem para o adorar, entregou ali toda a criação em suas mãos para ele governar. Porém, o homem, infelizmente, ele não conseguiu cumprir as ordenanças de Deus. E vimos ali a história, que Satanás, entrando naquela serpente, em forma ali de serpente, agora vai tentar e induzir aquele casal. E dizer que não era bem da forma que eles tinham entendido. Então nós vimos, olha só o perigo, da desobediência. Então ali aparentemente aquela fruta encheu os olhos de Eva. E ela agora vai comer, e também oferecer ao seu marido e dizer que não tinha problema algum. E ele agora também vai comer daquela fruta. E nos diz a palavra que eles agora vão abrir os seus olhos, eles vão ver a sua nudez. Olha o que o pecado traz. Então o pecado, ele traz a morte, tanto física como espiritual na vida do ser humano. Davi, o salmista, ali vai trazer no Salmo 51, verso de número 5, ele vai dizer: em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Davi agora, diante do seu pecado, ele estava reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Então, alguns podem até questionar, mas por que eu herdei pecado, sendo que eu não pequei? Porque eu já nasci em iniquidade.
Mas é como o versículo aqui que Paulo vai trazer bem claro, né? Através de Adão, né? O primeiro homem, o homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, né? Através dele, nos diz a palavra que a morte agora, o pecado, ele vai passar a todos os seres humanos. Então, a partir daquele momento, todo ser humano que nascesse, ele ia herdar aquela natureza pecaminosa. E sabemos que esta natureza pecaminosa, ela só pode ser transformada, ela só pode ser regenerada através do sangue de Jesus, né? Da morte vicária do Senhor na cruz do Calvário, né? Onde ele derramou a sua última gota de sangue para nos remir. Sabemos que somos pecadores, somos faltosos, mas Deus, João vai dizer que, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabeis que tem um advogado, né? Então hoje ele ainda advoga as nossas causas. Então vimos aqui que o pecado, ele trouxe a morte a toda a humanidade, através da desobediência daquele primeiro casal. Mas também sabemos que por Cristo, né, nós somos reconciliados com Deus. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele está livre da lei do pecado e da morte, né? Porque Paulo também vai trazer no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, todos, olha só a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas sabemos que por Jesus nós alcançamos a nossa regeneração, a nossa salvação, através da sua morte na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.